O tempo aqui que era 1 hora e pouco, já estamos aqui meia hora. Aí você faz uma conta, né? 1 hora menos meia hora é igual a 50 minutos. Agora a gente vai para as 2 unidades no Tatuapé. E hoje eu gostaria de relembrar e compartilhar com vocês como é que era 40 anos atrás em relação a hoje, do ponto de vista do consumidor. Interessante que, remontando a 40 anos atrás, primeiro que já não tinha muito trânsito. Mas o que tem a ver? Tem tudo a ver. Qual era a característica do convidado? Ele saía à noite para comer, para satisfazer um desejo ou uma necessidade. Mais desejo, porque necessidade ainda não existia tanto quanto hoje. Por exemplo, os restaurantes por quilo, almoço executivo, aquilo lá não existia naquela época. E por que isso não existia? Olha só que interessante. Porque não tinha trânsito. Então, um camarada que trabalhava, seja lá onde for, ele podia ir para casa e voltar, não perdia-se muito tempo no trânsito. Hoje é inviável. Então, percebe-se que há uma necessidade hoje que praticamente se torna cada vez mais impossível de saciar em casa. Hoje, o perfil do cliente, do convidado, qual é? Hoje ele tem uma necessidade e uma impossibilidade de se alimentar em casa. Isso para a hora do almoço. À noite, a pessoa não sai por uma necessidade. Em casos extremos, né? Quem trabalha de dia, vai comer à noite, enfim. A pessoa escolhe onde vai. Mas e o que ela quer? Comer? Não. Ela quer uma experiência. Eu estava falando exatamente isso ontem. Olha só o que aconteceu no restaurante. Nós recebemos uma reclamação ontem válida do convidado que reclamou que dos doces que a gente serve, as tubetes estavam murchas e o pão não estava crocante. Aquele acompanhamento talvez já estivesse um tempo acima do desejável, fora da embalagem, onde ele perde a crocância. Não a qualidade, é totalmente consumível, mas não é aquele crack que vai fazer. O que? A gente precisa que faça aquele crack. 40 anos atrás, a cada 3 pratos um errava e tá tudo bem. Entendeu? O cliente não fazia questão do crack, a comida tinha que estar boa, claro, né? Então, por que eu estou citando isso? Como eu já estou no ramo há 40 anos, então ainda eu tenho uma certa dificuldade de fazer absorver algumas coisas, né? Ou de me adaptar a algumas coisas, porque lá na minha mente, no meu cérebro, já foi construído algumas verdades que hoje eu ainda consigo aceitar como razoáveis, mas já não são, porque o perfil mudou. Ele quer a comida, tem que ser no mínimo boa, no mínimo, mas ele quer uma experiência, né? Então o ambiente já é descontraído, porque as pessoas são descontraídas, já muda todo o perfil. Como é que você trata o cliente hoje? Como é que você trata o cliente antigamente? E na cozinha isso também muda, a experiência também muda. Qual é a dificuldade de se adaptar? Da gente não aceitar algumas coisas que antes eram aceitáveis, porque a pessoa não queria aquilo, não buscava aquilo, e entender a demanda de hoje. Antigamente, você tinha na sua cidade, no seu bairro, na área que você frequenta, restaurantes bons e restaurantes não bons. Mas em termos de comida, hoje isso não existe. Todo restaurante, por definição, tem que ter comida boa. Não havia a necessidade, a preocupação na estética, na decoração. Lógico, tem que ser um restaurante limpo, organizado, mas não existia restaurante que se sobressaía por investir nessa área, porque as pessoas não iam lá para isso. Qual a outra diferença? Com a abertura do mercado. Aí vieram os carros importados, sempre conta a mesma história. Então teve uma abertura de mercado muito grande, voltando ao assunto. E na área gastronômica também não foi diferente. Entrou restaurante japonês, coreana, tailandesa, norte-americana, um monte de culinária que o pessoal não conhecia. A parte legal disso é que se desenvolveu bastante a gastronomia. E aí a necessidade começou a surgir de apresentar esses pratos diferentes, ousados, mas de uma forma que convencesse a pessoa a querer cozinhar, a querer conhecer, né? E aí começa-se também com a abertura do mercado a se decorar o restaurante, a começar a promover experiência. E aí o nosso restaurante fez parte de todo esse processo, né? Outra coisa que vale a pena citar, que o cliente, o convidado antes, ele era um cliente fiel. Literalmente era o amigo da casa. Hoje não existe mais isso. Existe aquele cliente tradicional. Eu sou, por exemplo, um camarada tradicional. Minha esposa não é. Vamos explicar o que significa isso. Significa o seguinte: se eu vou num lugar e eu gosto, eu quero voltar. Como eu sou casado e como minha mulher manda em mim, eu não volto. Agora, fidelidade,
que é o camarada ali vai porque não tem outra opção, porque conhece o dono. Isso não existe mais, porque a fidelidade está ligada a uma questão pessoal, né? Não a um CNPJ. A comida tem que ser maravilhosa, o custo-benefício tem que ser correta, o ambiente tem que ser primoroso e o serviço tem que ser maravilhoso, proporcionando experiências. Então essa é uma diferença gritante de hoje em dia do mercado antigamente.